Então, o amor, ele é o primeiro, o que encabeça toda esta lista que eu posso descrevê-la como pontos cruciais do caráter cristão. O amor ágape, o amor de Deus, sendo gerado pelo Espírito Santo em nós. É algo indispensável, é algo imprescindível. Não adianta eu falar em céu, não adianta eu falar que estou salvo na bendita pessoa de Jesus, se eu não pratico esse amor. E uma atitude nossa, uma atitude descreve todo o nosso caráter. Lembro-me do apóstolo João, que é conhecido como um apóstolo do amor. Mas antes de João ser reconhecido como um apóstolo do amor, por uma atitude dele nós vimos que ele não era esse apóstolo do amor. Quando Jesus esteve em certa localidade, se não me engano, Nazaré, e ali não quiseram receber Jesus, ele disse para Jesus que se Jesus permitisse, eles iam orar e Deus ia mandar fogo do céu e consumir toda aquela gente. Veja bem, este João, antes de passar pela escola de Jesus, não é o apóstolo do amor. Mas este mesmo João, depois que passou pela escola de Jesus, começou a pregar e ensinar e a dizer: de que me adianta eu dizer que amo a Deus, a quem não vejo, se não amo o meu irmão a quem vejo. Em outras palavras, ele está dizendo que adianta os meus atos, os meus procedimentos, dizer que amo a Deus, se eu não tenho atos e nem procedimentos, nem atitudes que mostrem, que aponte que há amor de Deus em mim. E que devemos fazer então? Bem, queridos, nós temos que orar. O caminho é a oração. Se você olha para dentro de si mesmo e não consegue ver amor, precisa orar para que Deus, em sua misericórdia, possa produzir em você amor, possa produzir em você este sentimento tão maravilhoso, este fruto tão gracioso, este fruto que é o vínculo da perfeição. Ele dou com certeza de afirmação que se o amor de Deus, que encabeça toda essa lista da qual nós vamos estar falando aqui, se o amor de Deus, ele está em você, então você conseguirá ter todos os demais pontos em que a Bíblia está falando aqui a respeito do seu caráter. O que nós precisamos é orar sinceramente. Nós estamos vivendo em uma época em que somos egoístas, egocêntricos, só queremos ver o nosso lado, só queremos que as coisas aconteçam em nosso favor para nos beneficiar. Se não acontecer em favor do próximo, o problema é dele. Não deu sorte, não estava no lugar certo. Lembro de um testemunho que eu ouvi
de um pastor bem conhecido, falando a respeito desse assunto. Ele disse que uma certa feita, ele indo pregar em uma certa localidade de ônibus, chegou ali, ele parou, o ônibus parou em uma certa localidade para que ele se alimentasse. Então aquele pastor desceu daquele ônibus e foi para o restaurante se alimentar. Quando ele chegou, que ele começou a se alimentar, ele viu se aproximar da porta do restaurante 2 crianças famintas, maltrapilhas, fedidas. Mas o amor de Deus no coração daquele homem fez com que ele chamasse aquelas crianças maltrapilhas e fedidas para que se sentasse naquela mesa e se alimentasse com ele. Quando aquelas crianças veio e sentou naquela mesa, alguém chegou até ele e disse que não podia, que aquele não era o lugar apropriado para aquelas crianças. Ele virou para aquele alguém e disse: não, eles são meu convidado, eu vou pagar para eles comer. E mandou trazer comida. E aquelas crianças se alimentaram. Ele disse que nunca viu uma expressão tão linda de alguém que se alimentasse como aquelas crianças. Bem, pagou a conta e foi embora. Um ano depois ele teve que fazer aquele mesmo trajeto. E já se esquecido do acontecido, ele, quando chegou naquele restaurante, sentiu alguém puxar as suas calças, chamar a atenção dele. E quando ele olha, eram aqueles 2 meninos. Desta vez não estava lhe pedindo para sentar na mesa e comer, mas eles estavam ali marcados pela atitude em que aquele homem teve há um ano atrás com eles. Eles lembrou dele quando o viu, simplesmente pela atitude dele ter colocado eles para dentro daquele restaurante e pagado-lhe uma refeição. Existe uma história em que nós ouvimos por aí de um missionário que viveu na região do Tibete, chamado Satu Guna Singh, aonde esse homem andava com os pés descalços e chegava até a sangrar atrás das almas. E diz a história que Satu Guna Singh, ele foi com seu amigo para a região da Tibéria, um lugar muito frio, para evangelizar os povos que por ali estão. Chegando em uma certa localidade, ele e seu amigo viu um homem caído, semi-morto, dentro de uma cratera, algum lugar de difícil acesso. E Satu Guna Singh chamou o seu colega e falou: vamos tirar ele daqui. E o colega disse para ele que não dava tempo, que não ia conseguir, que não tinha como. E ele disse para o colega dele: não tem como eu prosseguir na viagem se eu não tirar esse homem daqui. E o colega dele disse: então você fica aí que eu vou embora. E seguiu viagem. Satu Guna Singh, com muita dificuldade, conseguiu arrastar aquele homem de dentro daquela cratera. Pegou aquele homem e jogou em seus ombros. E começou a andar em meio a todo aquele frio. E conforme ele ia andando, o esforço dele foi maior, começou a transpirar, o corpo começou a se aquecer de uma maneira diferenciada. E o aquecimento do corpo de Satu Guna Singh despertou vida naquele homem. Aquele homem voltou novamente a ter vida. Em certa parte da caminhada, Satu Guna Singh, ele enfraqueceu. E aquele homem então, que tinha recobrado a sua vida, pegou agora Satu Guna Singh, jogou em seu ombro e andou com ele. E assim foram. Quando um cansava, um carregava o outro. Quando um cansava, um carregava o outro. Até quando Satu Guna Singh chegou